Purvabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanogam Govindam Bidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premnoi Vidya Pradam Vancha kalpatarubhyascha kirpasindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz de estar aqui mais um encontro para falar sobre astrologia védica, falar sobre a filosofia védica, ler as escrituras, lembrar e glorificar os mestres espirituais e tentar buscar o entendimento ao mesmo tempo mais elevado e mais profundo do que é a verdade revelada nas escrituras, que pode favorecer o nosso desenvolvimento espiritual e pode favorecer também a nossa vida material, entendendo o favorecimento da vida material não como conforto, porque até um dia desse, né, teve uma aula do Avaduta Maharaj que ele explica: o conforto é uma ilusão. E a ideia do conforto ser uma ilusão não é que a gente precise sofrer, não é que a gente fique preciso infligir algo doloroso sobre a gente para poder sentir essa sensação de que o conforto é uma ilusão. Não. A ideia é justamente entender que a evolução só é possível através do desconforto. Porque se a gente entende que está tudo bem, e que é isso que tem que ser, e que a gente é incapaz de mudar, não tem evolução. Mas na hora que a gente entende e a gente procura, como o Gurudeva falava, procurar pelos próprios erros e corrigir esses erros, procurar pelos seus próprios defeitos e corrigir esses defeitos, isso é procurar pelo desconforto. Mas não é infligir dor sobre si mesmo. É procurar aquilo em que a gente pode melhorar. Por quê? Porque a gente tem que entender qual é a nossa relação energética com o universo e com toda a criação e com o meio ambiente que está ao nosso redor. Então, como é que a gente pode entender o fluxo da nossa energia se movimentando dentro da energia cósmica? Então, se a gente é um fragmento dentro de um oceano de consciência, se a gente é uma gota, uma molécula dentro de um oceano de consciência, a gente se move junto com o oceano. Todo o movimento que a gente tentar fazer independente, ele pode ser infrutífero. Por quê? Porque a gente vai estar se esforçando muito numa direção e em algum momento aquela existência ela vai deixar de se manifestar, porque essa existência material é transitória. Então toda força, energia que a gente despende numa direção de conquista material nessa vida, no fim da vida, não significa nada. Então, a única forma da gente aproveitar perfeitamente a nossa existência é entendendo que o esforço deve ser feito na direção da autorrealização. Autorrealização através do autoconhecimento. E esse conhecimento de si mesmo é o esquecimento de si mesmo como uma personalidade e uma identidade material. Esse eu que eu vejo no espelho não é o meu eu de verdade, não é a minha alma. Mas eu consigo entender e procurar me relacionar com a minha alma através de um entendimento profundo dentro dessa minha própria vida. Então, não é a anulação da personalidade, é entender o que é a personalidade última
a verdadeira identidade da alma e qual é a relação que essa alma tem com o que há de material, porque ela está presa e condicionada no mundo material, e qual a relação que ela tem, que ela pode estabelecer com o transcendental. Eu já queria ter mudado um pouco o começo do encontro de hoje, e aí eu comecei falando e não falei o que eu queria falar. Então, a gente vai continuar a leitura do Graha Sutras. Hoje a gente vai falar sobre a encarnação de Kurma, que é a encarnação tartaruga, que é o avatar de Saturno. E eu vou continuar fazendo a leitura do Ernest Wilhelm, para a gente adiantar esse texto, porque tem partes muito importantes do entendimento dos Jyotish nos próximos capítulos. Mas, como eu acho extremamente importante o entendimento mais profundo do arquétipo e da história desses avatares, eu vou fazer a leitura completa com os comentários de Prabhupada através do Srimad Bhagavatam, e eu vou fazer isso nas quintas-feiras e vou gravar, vou publicar no canal e vou também disponibilizar no podcast no Spotify. Então, eu vou tentar também não demorar muito na leitura desse texto, porque ele é um pouco mais longo, porque ele é realmente mais complexo. Ele envolve várias histórias ao mesmo tempo dentro desse passatempo de Kurma, que é extremamente importante para o entendimento da astrologia como um todo. Então, hoje é um dos dias mais importantes de leitura desse texto, por causa dessa grande personalidade que é Kurma Avatar. E aí a outra coisa é que eu sempre deixo para o final, e eu acho que seria interessante já trazer, é quem achar legal, dá um like, coloca para seguir, compartilha com a galera, vamos tentar trazer mais pessoas para acompanhar esse conteúdo que cada vez vai ficar mais fácil da gente trazer as interpretações através do entendimento e da relação que a gente faz do nosso próprio mapa com essas informações e com o que a gente troca aqui junto dentro do grupo. Então, sempre está aberto para receber mais pessoas. Quem assiste esse vídeo pelo YouTube está sempre convidado a participar ao vivo, é só mandar uma mensagem, fazer um comentário no próprio vídeo, e aí eu respondo e a gente entra em contato. Muita coisa vai vir por aí também. Eu vou deixar para fazer os anúncios mais importantes quando estiver falando sobre as efemérides no final e também no próximo encontro, porque as coisas já vão estar acontecendo e é bom falar sobre o que já está acontecendo. Vamos também deixar para fazer perguntas e comentários depois da leitura do texto, a não ser que seja sobre o texto, aí vocês podem levantar a mão e fazer o comentário, a pergunta, eu paro a leitura e a gente faz as observações, porque eu vou estar fazendo observações inevitavelmente. Então, mais uma vez, eu agradeço de todo o coração a presença de vocês e o apoio dentro do estudo que a gente está desenvolvendo, e todos os méritos e as glórias, né? Todos os méritos e todas as glórias por todos os benefícios que todo mundo possa estar tendo desse conhecimento é dos mestres espirituais. Então, sempre lembrar, né? Esses mantras que eu canto no começo são reverências ao meu mestre espiritual e a todos os mestres espirituais e aos Vaishnavas, que são os devotos puros, né? Então, quando a gente glorifica essas grandes almas, a gente lembra que essa corrente ela é infinita, plena de êxtase, de conhecimento. Então, para a gente entender o que é a eternidade, a gente precisa acessar esse fluxo de conhecimento, que não é uma coisa material. A gente vai ter uma série de críticas à forma pessoal que existe do mestre espiritual. E a gente está vivendo um período muito terrível, muito terrível. Não é de hoje, nem é de ontem.
que a gente está vendo muita coisa ruim sendo feita em nome de Deus e pelos representantes máximos das instituições religiosas. E é por causa disso que eu sempre gosto de reforçar, né? A gente faz parte de uma escola filosófica. Na hora que a gente pensa que é uma religião, a gente acaba cometendo ofensas. Então, sendo uma escola filosófica, todo esse processo é um processo de autoaperfeiçoamento e somos todos seres humanos mesmo. Alguns são professores, outros são alunos e os alunos viram professores. E é isso. Toda relação com o que há de divino, aí sim, é pessoal e é subjetiva. E a gente não pode julgar e nem graduar como isso vai ser para cada pessoa. Então, quando cada um se refere ao que é o mestre espiritual, isso se revela a partir do próprio coração. E a gente já viu que existem diferentes tipos de mestres e diferentes níveis de mestres. Algumas pessoas já nascem com um mestre que vive dentro do coração, o Chaitya Guru. Muita gente já nasce com ele desperto, sempre ouvindo o coração. Muita gente passa a vida inteira para poder quebrar as couraças e ouvir esse mestre que está dentro do coração. Então, o grande segredo, né, e isso está nas escrituras, e Gurudeva mesmo falava, o grande segredo é a sinceridade. Na medida da nossa sinceridade, a gente conhece um mestre espiritual que está nesse estado de consciência que pode facilitar o nosso desenvolvimento. E também é isso, na medida em que a gente vai graduando, na medida em que a gente vai entendendo e se aprofundando, talvez um mestre espiritual mais elevado possa aparecer e você possa se refugiar nele. E esse é um processo progressivo e dinâmico. A gente tem que entender que é impossível compreender Deus plenamente, mas a gente pode ir alargando a nossa capacidade de entendimento e vão ter professores cada vez mais qualificados e graduados para transmitir esse conhecimento para a gente. Se a gente pensar dessa maneira, a gente vai ver e cometer muito menos ofensas ao próprio processo, porque o processo é transcendental. A metodologia é transcendental, mas a gente é humano. E na medida em que somos humanos, os sanskaras, eles se manifestam. O karma, como a gente estava falando antes, né? O karma do fenômeno é inevitável. O karma do fenômeno é inevitável, mas a forma como você vai lidar com ele, aí é onde está o seu livre-arbítrio. Aí é onde está o seu treinamento. Aí é onde está a sua própria graduação naquela determinada coisa. Então, para tudo a gente treina. Se você for pensar, sei lá, eu não sei quem já praticou alguma arte marcial, mas você vai ver, é uma repetição da mesma coisa. Você vai treinar arco e flecha, é uma repetição da mesma coisa. Você vai treinar caligrafia, é uma repetição da mesma coisa. Até que aquilo se torna automático, é como música, é como qualquer coisa. Na medida que você vai adquirindo aquela habilidade, aquilo se torna espontâneo. E você simplesmente vai agir de acordo com aquilo que você já se autocondicionou e se disciplinou. E da mesma forma, através dessa autodisciplina e do autodiscernimento, né, do autojulgamento, mas julgamento no sentido não tão pesado, né, não no sentido de autopunição, mas no sentido de autoobservação mesmo. A gente pode se redisciplinar, a gente pode se reconfigurar, a gente pode atualizar sistemas cognitivos, a gente pode reaprender um monte de coisa.
Então é nesse sentido que a gente estuda, é nesse sentido que a gente se associa e é nesse sentido que a gente busca por conhecimento. Então, mais uma vez, né, e agora estando gravado, eu quero me dispor a qualquer necessidade de conhecimento que eu possa suprir. Me procurem, a gente fala, a gente pode abrir uma conversa e gravar e colocar à disposição de outras pessoas também. Então eu quero cada vez mais estar gerando conteúdo e disponibilizando isso. Então eu penso que através de perguntas isso é muito apropriado, né? Facilita muito entender as dúvidas. Eu vou começar a leitura e aí a gente pode justamente ir tirando dúvidas a respeito disso. Como eu já falei anteriormente, né, nos outros encontros a respeito do texto do Ernest Wilhelm, eu discordo de algumas coisas, mas dessa vez eu vou fazer poucas observações, porque eu vou trazer esse texto através de Prabhupada. Mas se tiver coisas muito grotescas mesmo, aí eu vou fazer já o ajuste. Então, é isso. Kurma, o avatar tartaruga, o avatar de Saturno. Muito tempo atrás, na época do começo do mundo, havia, como sempre, uma guerra nos céus entre os Devas e Asuras. Beleza, eu já vou fazer uma observação aqui. Não é no começo do mundo. O planeta Terra não existia nessa época. Isso é no começo da criação do universo. Então, assim, no começo da criação desse universo, estava acontecendo mais uma guerra nos céus, no universo, entre os Devas e Asuras. Pô, eu tenho que ler o texto, mas tem uma observação que eu quero fazer que eu já fiz outras vezes, mas eu nunca sei se fica claro o suficiente. Quando a gente olha para o céu, a gente vê as estrelas, a gente vê os planetas, a gente vê as constelações. Na visão védica, isso são pessoas. Pessoas em que sentido? Personalidades. Então, Surya, que é o Sol, é um deus. Júpiter é um deus. Marte é um deus. As nakshatras, que são as constelações, são deusas. São as filhas do Prajapati Daksha. Então, quando a gente pensa os devas e os asuras, eles são o próprio universo. São galáxias brigando. São planetas brigando. São, tipo, forças cósmicas gigantescas, consciências gigantescas, brigando entre si, guerreando dentro do universo. Foi assim que o universo foi criado. Fisicamente, está acontecendo. Então a astrofísica está estudando o quê? Buracos negros comendo galáxias inteiras, pô. A astrofísica está estudando a força gravitacional e a influência da luz dentro do vácuo. E qual que é a doideira? Mais de 95% do universo é inexplicável. 95%, mais de 95% do universo é inexplicável pela ciência. Tudo o que a ciência fala sobre o universo representa menos de 5%. E os caras acham que sabe de tudo, velho. Então, assim, tá tudo bem a gente, tipo, não entender as coisas, porque não dá para entender. Não dá para entender, tá tudo bem não entender. Tudo bem, a gente vai com calma e uma hora a gente vai conseguir alcançar um pouquinho da verdade que esses rishis viram, né? Os místicos, os yogis místicos revelaram esse conhecimento. Assim, eu respeito muito o Ernest Wilhelm e o trabalho que ele fez, mas a gente precisa entender isso.
essas forças cósmicas, esses deuses, esses asuras, os devas e os asuras, né? Os suras e os asuras, quem eles são, né? Qual é a representação deles? Então, é desse tamanho. Não é o planeta Terra, não é tipo dois carinha brigando ali, não. É uma coisa realmente grande, é uma coisa realmente gigantesca. Então a gente está falando sobre a ideia do universo mesmo. E beleza, depois a gente pode entrar dentro de questões mais astrofísicas. Voltando para o texto. Os devas não podiam resistir à ferocidade dos asuras, e muitos deles estavam morrendo. Então, aqui é outra coisa. Os devas não morriam. Os devas são imortais. E os asuras morriam. E aí, Shrukacharya, eu acho que isso vai estar no texto mais para frente, mas Shrukacharya tinha o poder de ressuscitar os demônios através de um mantra que ele recebeu de Shiva. Isso antes do que vai acontecer aqui. Mas vamos lá. Os devas não podiam resistir à ferocidade dos asuras, e muitos deles estavam morrendo. Indra e os outros foram assim ao Senhor Brahma em busca de ajuda. Brahma aconselhou que orassem ao Senhor Supremo Vishnu. Os devas, juntamente com Brahma, oraram ao Senhor Vishnu e pediram que ele tivesse pena da situação dos devas. Vishnu apareceu e os aconselhou a fazer as pazes com os asuras, a fim de ganhar tempo. Ele declarou que eles deveriam obter o Amrita, o néctar da imortalidade, a fim de frustrar que os asuras causassem a morte. Para obter o Amrita, eles deveriam agitar o oceano usando o Monte Mandara. A tarefa era tão grande, no entanto, que eles precisariam da ajuda dos asuras. Vishnu prometeu que iria ajudar no processo e, além disso, garantiria que os asuras não recebessem nada do Amrita. Vishnu também alertou os devas que muitas coisas se manifestariam a partir da agitação do oceano e que eles não deveriam se opor aos asuras em nada que os asuras desejassem. Seu único objetivo deveria ser ganhar o Amrita. Beleza. Eu já vou fazer uma observação aqui, porque ele já vai falar sobre o que vai acontecer para frente. O que acontece? A história, de acordo com o Bhagavatam e os Puranas que eu conheço, a história é a seguinte. Os Devas e os Asuras estavam brigando e estavam destruindo o universo inteiro. E aí, não ia ter mais o que ser administrado, não ia ter mais desenvolvimento, não ia ter mais evolução do universo. E aí Vishnu aparece. E aí ele está muito indignado. E ele tira todos os poderes dos Devas e dos Asuras, tira tudo que eles têm. Tira tudo que eles têm. E enfia no fundo do oceano causal. E manda Anantashesha guardar a serpente das profundezas, que é o Tarabhadra Pada, que cuida dos tesouros do fundo do oceano causal. Essa Anantashesha está lá guardando. E o universo fica paralisado. Porque se os devas não têm poderes e não têm funções, e os asuras também não têm poderes e não têm funções, o universo perde a dinâmica de evolução. Então, Vishnu faz um acordo de que se os devas e os asuras trabalhassem juntos, eles poderiam tirar o que eles perderam porque ele escondeu no fundo do oceano. Mas como era que eles iam fazer isso? Batendo o oceano. Por que batendo o oceano? Porque esse é o oceano de leite. Então o oceano causal é conhecido como oceano de leite. E aí eles iriam bater o leite para tirar de dentro do leite
os tesouros que eles perderam. Então isso é muito característico dessa cultura indiana também, né? De bater o leite para fazer iogurte, bater o leite para tirar a manteiga. Então a gente sabe, né? Do leite vai fazer vários tipos de queijos diferentes e doces diferentes. Então a ideia é que, e aí é isso que eu acho que vai aparecer aqui também agora no texto, que para que eles pudessem bater esse leite, eles precisavam dessa... O que eles vão usar para bater, né? Então, esse monte, e aí também, né? O monte, às vezes é chamado de Sumeru, e aqui ele está sendo chamado de Monte Mandara. Eu já ouvi esse nome Mandara também. Então, acho que os dois nomes estão corretos, Mandara e Sumeru. E aí eu vou continuar o texto, se não tiver o restante da história, aí eu continuo. Porque aí vai falar sobre Vasuki. Vasuki é a serpente, né? A Anantashesha. E aí é isso. Eles fazem um acordo, os Devas e os Asuras fazem um acordo, porque aí isso é o que Vishnu orienta, né? De que os Asuras, os demônios, poderiam ter direito também ao que vai sair do oceano. Não vai ser tudo para os Devas. E os Devas não podem brigar pelas coisas que os demônios reivindicassem que fosse direito deles. Então o que acontece é, eles batem um pouquinho, sai uma coisa, aquilo vai para os Devas. Eles batem mais um pouquinho, sai outra coisa, aquilo vai para os Asuras, e aí eles vão dividindo tudo que vai sair, mas o Amrita ia ser dividido para todo mundo. Esse era o acordo original. Aí é onde vai entrar toda a malícia para mudar o resultado da história. Vamos lá. Os Devas fizeram assim as pazes com os Asuras, que concordaram em ajudá-los por sua parte justa do Amrita. Primeiro, os Devas e Asuras tentaram transportar a montanha Mandara para o oceano, mas era muito pesada e a derrubaram, esmagando muitos Devas e Asuras no processo. Lord Vishnu então apareceu, levantou a montanha e a levou para o oceano. A serpente Vasuki, Anantashesha, foi então amarrada à montanha para que os Devas e Asuras tivessem algo em que se agarrar enquanto agitavam o oceano. Como é que isso acontece? A serpente Anantashesha, ela se enrola na montanha, fica as cabeças para um lado e o rabo para o outro, e os Devas e os Asuras vão fazer um cabo de guerra, e quando eles puxam de um lado para o outro, essa montanha gira. É assim que eles vão bater o oceano. Beleza. Vishnu e os Devas, e aí aqui também Vishnu não participa disso. Vishnu não bate o oceano, são os Devas. Os Devas foram para a cabeça da serpente e agarraram as cabeças com as mãos, e os Asuras foram para o rabo, reclamando que não queriam pegar no rabo, porque isso ia afetar a dignidade deles. Os Devas, portanto... Então, isso é outra coisa que está diferente. Então, assim, o que acontece? Eles brigam e o que acontece é o contrário. Os Devas vão para pegar no rabo e os Asuras vão pegar na cabeça. E aí os Devas ficam indignados porque o rabo é baixo, o rabo é impuro, o rabo e tal. Aí eles trocam de lugar. E os Devas vão para a cabeça e os Asuras vão puxar o rabo. Não sei se vai estar aqui. Mas aí o que acontece é, no meio do cabo de guerra, a Vasuki fica muito irada e começa a cuspir veneno e fogo.
em cima dos Deva que estavam puxando a cabeça dela. Então os caras que ficaram tipo orgulhosos porque iam pegar o rabo, acabaram tomando karma de estar puxando a cabeça. E aí eles trocam e a agitação do oceano começa, mas a montanha era muito pesada e afundou no oceano. Isso aconteceu porque eles deixaram de reverenciar Lord Ganesha. Isso também não está no texto do Bhagavatam. Então, Vishnu mergulha na água e assume a forma de uma tartaruga gigante, mas aí no Bhagavatam fala que essa tartaruga ela já se manifesta, ela aparece por uma coceira nas costas. Então a tartaruga está com uma coceira nas costas. E aí ela bota a montanha nas costas. Enquanto a montanha está rodando nas costas dela por causa do cabo de guerra, aí alivia a coceira que ela está sentindo no casco. Então é por isso que é uma tartaruga também, né? Por causa dessa força para sustentar, né? O casco para sustentar essa montanha. Os Devas e Asuras estavam tão concentrados na sua difícil tarefa que muitos poucos perceberam por que a montanha havia afundado e como havia subido novamente. A agitação então começou a sério e a serpente foi puxada e começou a cuspir fogo e a rotar fumaça venenosa, fazendo com que os Asuras, e aí no caso os Devas, sofressem muito. A agitação continuou e muitas coisas de grande valor e beleza surgiram do oceano. Os Devas pegaram apenas o que os Asuras não queriam, até que o Amrita subisse à superfície em um vaso de ouro carregado por um ser de aparência divina. É como eu falei antes, né? Eles já tinham um acordo de dividir o que ia sair de dentro do oceano, então cada um pegava uma coisa e o outro pegava outra, e quando o Amrita vai sair, quem sai com o Amrita é uma forma de Vishnu também chamada Dhanvantari. E Dhanvantari é o deus da medicina, né? Porque justamente o Amrita é a bebida da imortalidade. Então Dhanvantari, o pai da medicina, o mestre, o criador da ideia da cura, né? É a própria forma de Vishnu que traz esse conceito de imortalidade. Dhanvantari. Cadê ele? Os Asuras rapidamente pegaram o Amrita, fugiram e começaram a brigar entre si sobre quem deveria ter o primeiro gole. Os Devas apelaram ao Senhor Vishnu, lembrando-o de sua promessa a eles. Vishnu disse a eles para não se preocuparem, pois ele já havia prometido a eles que receberiam o Amrita. Uma mulher apareceu entre os Asuras, Mohini, uma mulher de tanta beleza que os Asuras pararam de brigar. Beleza, ele vai explicar aqui. Mohini, com sua beleza e olhares habilidosos, fez com que todos os Asuras acreditassem que ele era o favorito dela. Os Asuras assim deram o Amrita para ela e pediram que ela decidisse quem deveria provar o Amrita primeiro, cada um acreditando que ela o escolheria primeiro. Ela disse que faria isso, mas que eles devem prometer aceitar suas ações, com as quais os Asuras, tolos de amor, prontamente concordaram. Ela convenceu eles que seria muito mais legal do que eles virar o Amrita e tomar de qualquer jeito se ela servisse para eles, né? Ela, com o jeitinho dela, não, deixa eu servir que vai ser mais gostoso se vocês tomarem da minha mão. Essa mulher era, na verdade, o Lord Vishnu, que sabia que não era certo dar o Amrita aos Asuras, porque eles eram cruéis por natureza.
Ele, então, disfarçado de Mohini, colocou os Devas e Asuras em grupos separados. Seus sorrisos e olhares amorosos eram todos para os Asuras, mas durante todo o tempo ela estava dando Amrita para os Devas. O feitiço de românticos olhares e gestos que ela lançou sobre os Asuras os impediu de perceber que todo o Amrita estava sendo dado aos Devas. Eles estavam tão apaixonados por sua beleza que pensaram quão terrível era que os Devas só podiam pensar em Amrita e não apreciavam a verdadeira beleza. Eles ficaram muito felizes que os Devas tiveram sua parte primeiro, pois estavam desfrutando de uma beleza rara e o Amrita poderia esperar. Aí, antes de continuar a história aqui, eu quero fazer uma observação. Seguinte, Mohini Murti é uma outra manifestação de Vishnu, que aí, como eu já tinha falado antes sobre Parashurama, Parashurama não é uma encarnação plenária de Vishnu. Ele não é a suprema personalidade de Deus encarnada, ele é um aspecto da suprema personalidade de Deus. Então, quando dois avatares aparecem ao mesmo tempo, eles carregam porções diferentes da suprema personalidade de Deus. Então, existem esses avatares, que são 4, que são mistura de animal e homem, ou a ideia humana, né? Essa ideia de misturar um humano com um animal. São 4, são mais, inclusive, porque tem Hayagriva, tem vários, que é a mistura de um animal com um homem, mais ou menos. Eu acho que Hayagriva nem tem parte humana, ele é um cavalo mesmo, é só um cavalo. Porque tem pinturas representando ele só como um homem com cabeça de cavalo, mas aí tem os Ashwini Kumara, que são assim. Mas beleza. A ideia é a seguinte. Mohini Murti é uma manifestação da beleza de Vishnu. Pegou todas essas qualidades de beleza, sensualidade, e alguns aspectos meio também maliciosos, né, de sedução. Mas qual é o detalhe? Goswami Maharaj deu uma aula sobre Mohini Murti chocante, assim, chega, me arrepiei de lembrar, porque é muito pesada, é assim, avançadíssimo pensar sobre isso e não cometer nenhuma ofensa. Por quê? Véi, é Vishnu vestido de mulher. Não é uma mulher. Eu não vou entrar em detalhes, mas é isso. Justamente para não criar a ideia de que, imaginando isso, possa se cometer uma ofensa. Mas, e aí é onde está, dentro desse passatempo tem o Senhor Shiva também. E aí o Senhor Shiva tem um acontecimento do Senhor Shiva com Mohini Murti. E o próprio Senhor Shiva, no passatempo no passatempo de Madhurya Lila, que ele está em Vrindavana, o Senhor Shiva também está vestido de Gopi. Só que ele é o guardião daquele lugar onde está acontecendo os passatempos de Madhurya Rasa. Então, a gente não tem mente para conceber o que é que isso está representando. Então, assim, os passatempos são muito sofisticados em nuances para destruir o ego da gente. Então, eu não vou entrar na história do Senhor Shiva como Mohini Murti hoje, porque isso merece uma conversa específica
trazendo a aula de Goswami Maharaj. Mas assim, a gente não pode passar por cima dessa história também sem explicar quem é Mohini Murti. Então, ele fala aqui, superficialmente, que é o Lord Vishnu. Essa mulher era, na verdade, o Lord Vishnu. É assim que o Ernest Wilhelm explica. Ele não diz nada. Ele diz, essa mulher, na verdade, era o Lord Vishnu. Beleza. Nishinradeva também era, Varaha também, Rama também, Krishna também, Balarama também é um aspecto de Vishnu. Então, assim, o que a história conta de verdade é mais profundo, é muito mais elaborado. Mas a gente vai deixar esse aspecto específico para um outro dia. Continuando a história, que aí a história é Mohini Murti convenceu os Asuras a ficarem curtindo ali o visual e o movimento, enquanto Mohini Murti dava o Amrita para os Devas beberem. E aí a questão aqui ficou, enquanto os Asuras estavam desfrutando da visão da beleza, eles estavam também pensando por que os Devas não estão desfrutando dessa visão de beleza, né? Por que eles estão tão apegados a esse Amrita? Não estão entendendo tudo o que está acontecendo aqui, né? Por quê? Porque era Mohini Murti. Era Vishnu mesmo, usando o poder de sedução contra os demônios, para mostrar que eles não sabem o que é desfrutar de verdade. Eles estavam completamente iludidos, né? Eu acho essas duas palavras juntas, se a gente pudesse incorporar elas mesmo, assim, tipo, o tempo todo, a gente puder lembrar disso, assim, estamos, aí no caso são três, né? Porque aí estamos, né? Porque eu penso sempre sozinho, né? Completamente iludidos. Completamente iludidos. Tipo, a gente só vê o reflexo pervertido e distorcido do que é a realidade. Isso é estar completamente iludido. Isso é viver sobre os domínios de Maya. Porque nem é Maya. Aqui podia ser Mahamaya, aqui podia ser Yoga Maya manifestada. Ia enganar os Asuras. Ia enganar os caras, mas não, Vishnu decidiu ele mesmo executar o passatempo. E a gente já falou sobre isso. Cada alma individual, cada diva dá experiência para Deus, através da sua própria experiência. Por quê? Porque o Paramatma está do lado da diva. Então, Deus conhece a si mesmo através da nossa experiência. Então, a nossa liberdade em sentir, em pensar e em desejar está trazendo, ou deveria, né, gerar satisfação e prazer para Deus. Por isso a gente tem que pensar o que é realmente elevado de se pensar, de se sentir, de se desejar, e o que é realmente elevado de se fazer. Se a gente usar esse parâmetro, as coisas vão dar certo. E aí a gente não precisa ficar pensando em prever o futuro. A gente olha depois e faz, ó, só certinho, na hora certa, inclusive. E é isso. Então, continuando a história, um Asura, Suarbano, no entanto, não era tolo. Tomando a aparência de um Deva, ele sentou-se entre o sol e a lua, e assim bebeu do Amrita, sobre o qual o sol e a lua reconheceram-no como um Asura, e gesticularam para o Senhor.
gesticularam para o Senhor. Quem é o Senhor? Mohini Murti. Que começou a cortar a cabeça de Swarbanu com seu chakra. Então, o que é que acontece? Na hora que Surya e Chandra falam, ó, isso aqui é um demônio, Mohini Murti invoca a Sudarshana Chakra, vem no dedo dela igual, vem no dedo de Vishnu, porque ela é Vishnu, ela é Narayan, e ela corta a cabeça de Swarbanu fora. Só que ele já estava imortal. O Amrita, no entanto, já havia caído na boca de Swarbanu, tornando-o imortal. Vishnu permitiu que Swarbanu se tornasse imortal, porque Brahma já havia concedido uma bênção a esse Asura de que ele se tornaria um Graha. E para se tornar um Graha, Swarbanu deveria viver a vida do universo. Após ter sua cabeça decepada, a cabeça de Swarbanu tornou-se Rahu e seu corpo tornou-se Ketu. Rahu e Ketu para sempre tiveram uma amarga inimizade com o Sol e a Lua, que engolem durante os eclipses. Depois que os Devas consumiram o Amrita, Mohini desapareceu e Vishnu voltou à sua forma normal. Embora os Asuras tivessem trabalhado tanto quanto os Devas, eles não foram recompensados com nenhum Amrita, como Vishnu havia prometido aos Devas. Então eu vou contar essa história depois de novo, mas só para a gente não ficar com esse equívoco, e aí eu continuo e termino o texto, é o seguinte. O que aconteceu foi, quando o Amrita sai, o acordo era que os Devas e os Asuras iam tomar. E aí, quando foi fazer a fila de organização da parada para ver quem era que ia beber, quem era que não ia beber, Rahu, Swarbanu, no vacilo da galera, ele vai lá e ele pega o Amrita e foge. Ele rouba o Amrita para ele. E aí, Vishnu manda Garuda atrás dele para pegar o Amrita de volta. Eles brigam no céu, porque aí Rahu, Swarbanu, se transforma num dragão. E aí eles brigam. E aí Garuda cata esse dragão e traz ele de volta com a Somarasa, com o Amrita. Algumas gotas desse Amrita caem no caminho e formam vários lagos sagrados. E aí, quando volta com esse Somarasa, Vishnu se manifesta como Mohini Murti e troca uma ideia com os Asuras e convence os Asuras de que porque Swarbanu, que era um demônio robô, agora eles vão tomar no fim da fila. E convence eles usando a beleza, usando a sedução. E no fim das contas, vai dar só para os Devas beberem. E aí, Swarbanu se liga nisso, fura a fila e bebe. E aí acontece esse passatempo. Só para a gente poder entender o contexto da forma mais aproximada, porque tem muito detalhe ainda aí dentro. Então, continuando o texto. Kurma tornou possível realizar a difícil agitação do oceano, elevando a montanha depois que ela afundou no oceano e segurando-a de costas durante a agitação. Só um detalhe também. O oceano de leite, um segundo. Era gato. Oi. Véi, a gata maluca escalando a parede, ia cair em cima da televisão. Ela já fez isso uma vez, derrubou a televisão. O que salvou a TV foi o cabo HDMI. Voltando. Oceano de leite. Por que o oceano de leite? A pergunta não é por que o oceano de leite. A pergunta é por que Via Láctea?
Por que Via Láctea? Porque os caras colocaram o nome do céu que a gente enxerga, o céu que a gente enxerga a olho nu, quando a gente olha para o céu, aquela mancha branca no céu. A gente chama de Via Láctea. A gente chama não, deram o nome de Via Láctea e a gente chama porque deram o nome. Mas a galera que chama, que deu o nome de Via Láctea, sabia que nas escrituras estava oceano de leite. E aí, quando eles batem o oceano de leite, que são essas forças cósmicas gigantescas, os próprios planetas, os grahas, como a gente está vendo, todas as riquezas, né, todos os poderes, todas as potências se manifestam. Então, é a visão cósmica da criação. E aí a gente pensa, a Via Láctea foi batida. O que é que tem no centro da Via Láctea? Um buraco negro. Então, na real, Krishna mesmo, Vishnu mesmo, que é o todo atrativo, é ele quem agitou o oceano de leite, atuando junto com os devas e os asuras, que são as polaridades, as forças dinâmicas que manifestam o karma dentro do universo da gente, né? Então, isso é cosmologia. É porque é linguagem figurada, né? Aí a linguagem figurada se torna mitologia, mas está tudo dentro do conhecimento védico, toda astrofísica, né? Todo conhecimento científico já está lá. Então vamos lá. Aqui. Kurma tornou possível realizar a difícil agitação do oceano, elevando a montanha depois que ela afundou no oceano e segurando-a em suas costas durante a agitação. É Saturno quem fornece a capacidade de perseverar em tarefas difíceis. Também Saturno é lento e perseverante como a tartaruga. Kurma levantou a grande montanha e tornou possível o grande processo de agitar o oceano, mas apenas os poucos mais sábios perceberam isso. Da mesma forma, Saturno é responsável por executar todas as ações que normalmente passam despercebidas, mas que tornam possíveis grandes coisas. Na sociedade, Saturno governa o trabalhador cujas ações muitas vezes passam despercebidas, mas sem o qual nenhuma grande sociedade poderia se desenvolver. Se Saturno estiver bem disposto no horóscopo, um indivíduo não pode apenas trabalhar duro, mas realizar coisas tediosas aparentemente sem importância e despercebidas, mas que são a base de grandes feitos. Os Asuras. Então, outra coisa de Saturno é Saturno da estrutura. A estrutura mesmo, a coisa concreta, aquilo que sustenta. Então, isso é Kurma. Kurma sustentou a montanha nas costas dela. Saturno dá estrutura. Então, o que a gente precisa de estrutura vem através disso. Trabalho duro. Muitas vezes repetitivo, tedioso e que ninguém dá valor. Mas é o que cria a base. É o que cria a sustentação das coisas. Então, os Asuras, sendo seres mesquinhos e vazios, sentiram-se desrespeitados. Aí aqui fala, né? Ao serem colocados na cauda da serpente, sobre a qual prontamente reclamaram e exigiram o melhor, a cabeça. Como se viu, a cabeça era o pior lugar para se estar e os Asuras sofreram terrivelmente. Eu acho que essa história já está trocada justamente. Por quê? Porque fala sobre a arrogância dos próprios devas. Porque uma das péssimas qualidades dos devas é a prepotência em ser um deva. E a gente vê isso acontecer muitas vezes com Indra, né? Indra se coloca em várias situações horríveis por causa do orgulho que ele tem de ser o rei dos devas.
Como se viu, a cabeça era o pior lugar para se estar e os Asuras sofreram terrivelmente. Da mesma maneira, Saturno geralmente causa vazio e faz falta com que uma pessoa não queira aceitar o que lhe é dado. E quanto tenta obter ou exigir mais, na verdade acaba tendo menos. Os Asuras agitavam o oceano com apego e desejo. Os Devas agitaram o oceano com o objetivo do Amrita que eles precisavam para sua sobrevivência divina. Era simples para Mohini cantar aos Asuras, pois um desejo é facilmente esquecido diante de outro. Se Saturno é fraco e aflito, e se alguém como resultado executar ações com apego e desejos primordiais, então não terá sucesso com os seus objetivos, pois há inúmeros desejos que terão prazer em interferir. Então, justamente é muito importante ter foco, disciplina, humildade, trabalho duro e, aí nesse caso, um Mercúrio favorável para entender e discernir o que é realmente bom para a evolução espiritual e aquilo que deve ser rejeitado. Tinha outra observação que eu ia fazer aqui. Então, todos eles, na real, estavam buscando pelo Amrita, mas tinha muito mais coisas que eles tinham para dividir. Então, é isso, né? Os Asuras ficaram sem o Amrita, mas Shrukacharya conseguiu um mantra que ressuscitava eles quando eles morriam. Então, de alguma maneira, também os Asuras alcançaram, né, essa posição de viver mais, né? Não é vida eterna, é de viver mais. Fala aí, Mohan. Só para me situar, assim, porque a gente ouve muito essa mesma narração, né? Do Oceano de Leite e tal. Eu, quando tinha 16 anos, já estava ouvindo essa história, né? Eu tenho, então, lá 40 anos já. E agora que me veio a ideia de procurar entender. Isso aí foi na Terra ou não? Não, Não, né? pô. O Não é. Oceano de Leite. Sim, Não. Véi, assim, o Oceano de Leite é o céu, pô. É a é a Via Via Láctea. Láctea. Sim. É a Via Láctea. E Kurma, isso está gravado, eu vou deixar então. Kurma é o buraco negro que tem no centro da Via Láctea. Kurma tá lá ainda. A Aí, montanha Mandara tá lá ainda. Fala. então quer dizer que aí por isso que o negócio gira assim, né? Por isso que o negócio está girando, por isso que ele é uma espiral. Então o que é que acontece, velho? Era isso que eu tava tentando explicar lá no começo. É porque é muito maluco. Eu não consigo, velho. Eu não consigo. É muito louco. Eu não consigo dizer o que eu vejo dentro da minha cabeça. E aí eu não consigo transformar isso numa imagem clara. Mas imagina o seguinte: milhões de anos no passado, muitos milhões, bilhões de anos no passado, quando a Via Láctea era uma cuspida uma cuspida ali, uma cuspida de matéria, era uma cuspidinha de matéria dentro do universo, dentro do vácuo. Tinha uma cuspidinha de matéria ali, uma gotinha de matéria ali. Essa gotinha de matéria, durante a expansão do universo lá, começou a se chocar, se formaram estrelas, se formaram algumas coisas. Aquilo foi se chocando, gerou no centro uma gravidade. Essa gravidade já foi a primeira estrela que se formou, que explodiu e virou um buraco negro. Esse buraco negro colocou todas as outras coisas ao redor para girar. Então, quando a gente olha para a Via Láctea é isso. É como se é como se a gente tivesse pego. Só que aí seria uma quantidade muito grande, né? Mas imagina isso, imagina exatamente isso, velho, porque a visão da gente, ela é muito 2D.
E aí a gente pensa no universo, velho, o universo não tem para cima e para baixo não, brother. Você tá ligado que no céu, quando você vai pro vácuo, não tem para cima e para baixo, não tem para direita e para esquerda. Qual é a referência que você tem, velho? Você tá solto lá. As direções são a partir de um parâmetro que você escolhe. Olhando para aquele lugar, essa é a minha direita. Aí você olha para cima, já é a direita, já é outro canto, tá ligado? Então, dependendo de para onde você está olhando, as direções são criadas. Beleza. Mas imagina o seguinte. Imagina que tu pega um balde grande, um balde gigantão assim, enche ele de água, e aí tu joga um monte de purpurina dentro dele. Purpurina colorida. E aí tu pega, mexe isso, chacoalha isso lá dentro para ficar tudo misturado, para não antes de decantar. E faz um buraco no fundo. E deixa a água vazar. Isso vai gerar uma espiral. A água vai sair em espiral. E de acordo com a aglutinação dessa purpurina, vão se formar desenhos dentro da água, velho. E qual que é a desse desenho? Esse desenho vai ser uma espiral, como se fosse uma estrela do mar que tem as pernas compridas, esticada, só que enrolada. E aí, quando você for olhar o fundo do balde, onde essa água está descendo, no fundo dele vai estar decantado. Muita matéria, muita purpurina vai sair pelo buraco, vai. Mas vai ter um monte de purpurina que vai se acumular no fundo do balde. E o desenho que vai se formar lá é uma espiral, velho. É isso. Então, o que é que aconteceu? Ao longo do tempo, esse buraco, que é o buraco negro que tem no meio da Via Láctea, eu já falei isso outras vezes também, que é onde quebra, velho. Onde é que quebra o impersonalismo? Como é que Mahaprabhu destrói o impersonalismo da perspectiva científica, pô? Um dos enigmas da ciência é a gravidade. É a gravidade. Então, qual é o que é a gravidade? A gravidade é inexplicável. Ninguém sabe o que é que forma a gravidade, a energia da gravidade. O que é a energia da gravidade? Ninguém sabe. Mas para que exista um átomo, precisa de gravidade. Para que o universo exista, precisa de gravidade. E a origem de tudo é a gravidade. Beleza. Quando a gente vai para as escrituras, Krishna significa escuro, mas Krishna significa o todo atrativo. O todo atrativo e gravidade, qual é a diferença? A diferença é quem traduziu, velho. O que acontece? Através do entendimento de que existe uma consciência dentro de tudo, que aí é de onde vem a ideia de consciência de Krishna. Por quê? Porque Krishna fala no Bhagavad Gita também, eu estou dentro de tudo na forma do Paramatma e sou o próprio Atma. Então, Krishna é Deus, né? A suprema personalidade de Deus, a energia cósmica criadora, a origem de tudo, né? Tipo, o Adi Purusham. Adi Purusham é o primeiro de todos, tá ligado? Então, assim, quando a gente pensa nisso, e aí a gente realiza que a gente está dentro dessa estrutura toda orgânica do universo e entende essa dinâmica, e aí a gente olha para justamente, né, na perspectiva colossal. Enquanto a Via Láctea estava descendo pelo ralo, girando e descendo pelo ralo, e criando as galáxias não, os sistemas solares, né, os sistemas estelares dentro da Via Láctea, que é uma galáxia, e tem várias outras galáxias com outras formações. Essa é a guerra, velho. A guerra dos Devas e dos Asuras é o processo dessas estrelas colidindo, pô. O sistema solar da gente é maluco por quê?
Isso a gente vai ver no retiro. No retiro, depois eu vou passar o conteúdo, eu vou gravar o retiro também, eu vou distribuir o conteúdo depois. Tem dois cinturões de asteroides dentro do sistema solar da gente que eram planetas, velho. Planetas que explodiram. Planetas que se chocaram uns com os outros. Às vezes vem um cometa malucão desse que demora 50 mil anos, 100 mil anos para entrar dentro do sistema solar da gente. Véi, às vezes ele arrasta uma besteirinha à órbita e isso vai gerar uma consequência lá na frente de uma lua batendo no outro planeta, estourando aquela parada. Então a lua da Terra faz parte da Terra, velho. O que aconteceu? Quando a Terra estava mole, quando a Terra era uma bola de fogo ainda, veio um outro corpo celeste, colidiu contra a Terra e arrancou um pedaço da Terra. Só que a força gravitacional da Terra ainda era tão grande que segurou e colocou aquilo para girar. E aí o que acontece? A Lua da gente é um para-raio, velho. Só que não é um para-raio, é um para-meteoro, né? Por quê? Porque muitos dos meteoros que iriam cair na Terra não caem, porque é atraído pela gravidade da Lua. Outra coisa, Júpiter. Júpiter. Véi, se não fosse Júpiter e a gravidade de Júpiter, não tinha a Terra. Porque já tinha vindo meteoros para cá e destruído a Terra há muito tempo. Então Júpiter é o grande protetor. Esses dois cinturões de asteroides que tem, que eu não lembro o nome deles, eu sei que um está nessa linha entre, eu acho que é Júpiter e Saturno, e o outro tá depois de Urano, antes de Plutão, é uma coisa assim, tá ligado? Eu não sei bem, vai ter um astrônomo que vai falar sobre isso. Mas a gente olha também, dá para encontrar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essas forças gravitacionais que fazem com que as coisas aconteçam ou não aconteçam, tipo, vamos supor, a Lua protege a Terra de receber um meteoro que vai acabar com a raça humana, vamos supor isso. É uma bênção de Chandra. Júpiter protege a Terra, pô, ele é o mais benéfico de todos os planetas. Então, assim, como é que esses corpos celestes protegem a gente de uma maneira física, concreta, real, mesmo? Então, a gente está se relacionando com eles o tempo inteiro, tá ligado? E aí é onde eu acho que é importante a gente entrar nas efemérides, né? Mas respondeu a tua pergunta, Mohan? Beleza. Então. É surpreendente, né, a visão. Isso aí você tem futuro. o cinturão de asteroides, um deles chama cinturão de Kuiper. Kuiper. Esse tá onde? Esse é o de Júpiter, entre Júpiter e Saturno? Entre Júpiter e Saturno. É entre Júpiter e Saturno mesmo, né? Ah, beleza. Esse eu acertei. Eu acho que o segundo eu errei, mas esse eu acertei. Efemérides, vamos lá. Vou colocar com o horário de agora. Pronto, ó. Com o horário de agora, o ascendente deu em Sagitário e a Lua está em Sagitário com 24 graus em curva achada. A gente não vai falar sobre a Lua porque a Lua é realmente muito rápida. E aí a gente tem coisas muito importantes para falar que se referem aos outros planetas, que aí a gente entende também, né? Saturno está lá devagarzinho, dando um passinho atrás do outro, ainda está no primeiro pada de Chata Bicha em Aquário, e aí ele continua em Sagitário, no Navamsha, o que é muito bom, porque pelo Kala Purusha ele acaba dando efeito na casa 9. Então, todas as atividades desse período que a gente está passando
e aí ele já estava em Shatabisha antes do Navaratri, mas a gente tem que pensar o quê? A importância de executar atividades espirituais nesse período como um processo de purificação. Purificação, por quê? Porque Saturno favorece a austeridade como um mecanismo de purificação do nosso próprio karma. Então, eu falei isso muito, já tem meses que eu venho falando isso. Aproveite para a prática espiritual. Todos os indicadores para a prática espiritual nesse período são favoráveis. Então, assim, é a hora de ter prática espiritual, fazer austeridade, procurar fazer os Ekadasi. Quem puder fazer algum tipo de jejum na segunda-feira é muito bom. Quem puder fazer um sadhana no domingo é muito bom. No sábado, qualquer dia. Fazer um sadhana sempre vai ser bom. Mas fazer alguma austeridade vai ser muito favorável também. O que é muito importante agora, galera? Assim, seriamente mesmo. 2 planetas Gandanta, Júpiter e o Sol. Júpiter é devagar. Ele vai ficar um tempo Gandanta. O Sol, terça-feira, quarta-feira da semana que vem, ele já não está mais Gandanta. Nem de saída, nem de entrada. Júpiter ainda vai estar na saída. O que é que acontece? Combustão pesadíssima. Júpiter com 27 graus, o Sol com 28 graus. Eu estava falando da extrema potência desse Gandanta de saída e do Gandanta de entrada, principalmente agora, peixes Ares. Por quê? Ciclos. São infinitos ciclos. A gente tem que aproveitar a energia na hora que ela está acontecendo. Se a gente vai ficar esperando acontecer, vai ficar esperando acontecer e vai perder de fazer o que já está acontecendo agora. Então, assim, vamos agora entrar numa fase extremamente complicada, galera. E assim, uma coisa que aconteceu, eu falei naquele cometa verde lá, falei, crise econômica, crise econômica, crise econômica. Ah, não, mas verde é a natureza. Véi, verde é o dólar. Verde é as verdinhas lá dos barbudinhos americanos. Isso é verde. O único verde que o planeta inteiro respeita é o dólar. Então, assim, nem é por causa disso, é porque Mercúrio é verde, né? Então, é por causa disso. Mas está tudo junto. A gente vem vendo todas as notícias e evidências de uma crise econômica bizarra que vai vir. A gente vai tomar a marolinha do rolê. Por quê? Porque, velho, a gente já tá muito ferrado, a gente já vem muito ferrado, a gente já tá na lama do tacho. Então, o tapa que a gente vai tomar não vai ser muito diferente do que a gente já veio tomando nesses últimos tempos. Quem está muito preocupado com isso é essa galerinha que a gente conhece muito pouco, que tem lá os seus 400, 500 milhões, os seus 5, 6 bilhões, os caras que são donos de 600 milhões de hectares da Amazônia e tal, essa galera. Os caras que tem 400 mil cabeças de vaca. Os caras que, tipo. É isso. Os caras que são, tipo, sócio da Americanas. Os caras ficaram mais ricos, velho. Os caras quebraram a Americanas e ficaram mais bilionários. Tipo, o valor da Americanas é o valor do avião de um dos caras. Então, assim,
Isso está com os dias contados. O legal é que, assim, quem já vem há algum tempo acompanhando as conversas da gente, não é de hoje que eu falo que a gente está vivendo uma transição histórica. Transição histórica, e não sou eu que estou dizendo isso não, galera. Eu não estou inventando isso não. Eu estou estudando, eu estou lendo, eu estou vendo a gente vivendo uma transição histórica. Quem não está vendo isso, está vivendo numa outra dimensão. Os períodos históricos da humanidade são marcadores temporais. É efeméride, galera. É efeméride. Olha as efemérides e vocês vão ver todos os marcadores temporais. Então a gente está vivendo uma transição histórica agora. Um dos marcadores dessa transição histórica que já apareceu como fato, notícia. O dólar vai deixar de ser a única moeda corrente internacional para transições comerciais. Só isso já vai destruir a economia norte-americana. Mas não só por isso, porque a União Europeia já sabia, por isso eles criaram o euro lá atrás, eles sabiam que isso ia acontecer, eles só estavam esperando para ver quem era que ia dar o cutucão final. Por quê? Porque o euro não tinha base, estrutura para se estabelecer como uma moeda de valor corrente internacional, porque nem na Europa ela se sustenta, a Inglaterra já quis quebrar com o euro, então o que é que veio? A China. E aí a China comprou a briga. E aí quem que comprou a briga junto com a China? Emirados Árabes. E os bichos têm carta embaixo da manga. Os caras não dão ponto sem nó, velho. Então, assim, tá todo mundo muito sabido no rolê. E aí, quem que entrou de gaiato no navio e vai acabar com um camarotezinho lá exclusivo fazendo festa? O Brasil, velho. Então, o Brasil tá entrando dentro desse rolê para se dar bem. Se o Brasil se der bem nesse rolê, a gente se safa. Mas a gente se safa porque o Brasil tem a Amazônia e a Amazônia é verde? Não, a bomba vai vir pesada. Muito ajuste vai ter que ser feito. Então, o que é que eu penso? E é maluco, por quê? A gente está falando sobre mundo material, certo? A única segurança que a gente tem no mundo material é o nosso estado de consciência. Volta para aquela única verdade. A única coisa que não podem tirar de dentro de você é o que está dentro de você. É o seu conhecimento, são os seus valores e o seu estado de consciência. É isso que a gente tem que cultivar. Então, o que é que eu acho mais uma vez? Hoje é quarta-feira. Já está o sol com 28 graus. Daqui a 2 dias, sexta-feira, o sol entra em Áries. Segunda-feira, o sol já está com 2 graus em Áries. Terça-feira, ele está com 3, saiu do Gandanta. Galera, é ano novo. É um novo ciclo. Qual que é o rolê? Todo mundo pensa, meu aniversário, vou fazer planos para o meu próximo ano. Ano novo, vou fazer planos para o meu próximo ano. Véi, pensa agora. Pensa agora, está acontecendo agora. Então, qual é o passo que cada um vai dar em relação àquilo que quer realmente desenvolver na sua vida? E assim, eu não vou julgar quem está procurando por coisa material. De forma alguma. Cada um tem a sua busca, cada um tem a sua autorrealização mesmo. E nem falo no sentido de conforto, falo no sentido de sobrevivência. Muita gente precisa pensar materialmente para sobreviver. A gente não tem fé suficiente para viver da fé. Porque a gente viveria da fé, em acreditar que o que a gente faz é suficiente, que manter a nossa dignidade é suficiente para manter a nossa vida, mas a gente precisa de sacrifício, porque tem muito karma, tem muito sanskara, e a gente precisa superar tudo isso. Então, a vida
é sacrifício, a vida é purificação e a vida é dedicação amorosa. Então, aonde a gente está colocando a dedicação amorosa, aonde a gente está colocando a nossa devoção. Então, assim, mais uma vez, agora é o momento para a gente dar um passo definitivo, um passo irremediável na direção de viver a realidade da alma. Então, parece que é uma coisa tipo, e agora o que vai ser da minha vida? Não, velho. É só você entender que a sua vida é mais do que só sobreviver. Então, tudo que a gente faz quando a gente está junto aqui, a gente está exercitando uma capacidade revolucionária de quebrar com os paradigmas da existência material e buscar pela transcendência. A gente é revolucionário nesse sentido, mas a gente tem que ter uma atitude prática de colocar isso na vida diária mesmo e trazer o tempo todo estado de consciência. Então, o que é que a gente pode fazer, né? Em relação ao exemplo que a gente dá, de ser o melhor que a gente puder, onde a gente estiver, com todas as pessoas, para tentar, através da nossa força mesmo, de empatia, de tipo de simpatia, né? De tipo de receber e de transmitir o afeto. Por quê? Porque o afeto transforma. Afetar. Afetar é quando você tipo tira a pessoa daquele estado que ela está. Você afetou ela. Então, o afeto positivo, ele é revolucionário, ele é transformador. E a gente só consegue fazer isso através do exemplo. Então, que a gente possa, né, através dessa associação que a gente está tendo, trazer as nossas qualidades, potencializar elas, transformar elas em poderes e ativar as outras pessoas. Porque esse é o poder da vela, é de acender as outras velas. A gente não pode imaginar que a gente vai se transformar numa grande fogueira. Não, velho, eu sou um fósforo. E quando essa madeirinha do fósforo queimar, acabou. Então, quantas velas esse meu fósforozinho consegue acender? É isso que a gente tem que pensar. E que se Deus quiser, ele vai dar madeira para queimar. E aí esse fósforozinho vai queimar o tempo que Deus quiser que ele queime. Agora eu posso queimar simplesmente para ficar fazendo fumaça e iluminar um quartinho, ou eu posso usar essa energia que não é minha, que o fogo é transcendental, para acender as outras velas. É isso que a gente tem que pensar. Então, através da nossa sinceridade, como eu falei antes, né? E esse período, e aí voltando para a efeméride, esse período, ele vai ser difícil, porque quando o Sol entrar em Áries, vai ter o eclipse. E o eclipse em Áries, velho, em Achuíne, esse ano não vai ser fácil mesmo, galera, mas a gente, assim, a gente tem que lidar como se estivesse vencendo a guerra. A gente está vencendo a guerra. Cada dia a gente ganhou uma batalha. Então, a guerra tá rolando, mas a gente tá ganhando, porque a gente tá vivo. Se a gente tá vivo, a gente tá ganhando. Então, assim, pense mesmo o melhor que a gente pode fazer de trazer esse brilho do sol, não o ego, mas a nossa potência de iluminar, a nossa potência de transformar, a nossa potência de nutrir, porque o sol, ele nutre, o sol cura, o sol regenera. Se a gente entender que o ego e o desejar para si, o hedonismo e o egoísmo destrói, a capacidade mais elevada e pura do brilho do sol é curar, é regenerar, é unir, é iluminar, é nutrir. Então, é tudo sol. A gente vai olhando as características do sol e a gente se vê se revelando através dele. Então,
A Lua é extremamente poderosa também, mas a nuance em que a Lua trabalha associada com o Sol é a de trazer algum tipo de emoção e sentimento à ação e ao desejo. Então a gente está sendo impulsionado por esse desejo, por esse fogo, e a Lua traz o sentimento. Então, ajustando o sentimento à ação, dando um propósito elevado, a gente consegue chegar muito longe e a gente consegue favorecer muita gente em existência, em estado de consciência, porque nem sempre é feliz, mas sempre é real. Então é muito melhor viver uma tristeza real do que viver uma alegria ilusória. Certeza, certeza. A gente já está bem avançado no tempo hoje. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, principalmente porque vocês me dão a oportunidade de fazer algum serviço e é através desse serviço que eu tento satisfazer o meu mestre espiritual e fazer com que tudo que eu aprendi através dele e das escrituras tenha significado. Então, é distribuindo e vivendo e praticando que eu me conecto cada vez mais com o Gurudeva e eu sinto que essa é uma importante função de se fazer nesse mundo. Então, eu compartilho dessa função com todos vocês, né? Transmito a responsabilidade de transmitir o conhecimento transcendental, né? E que todas as glórias mesmo e méritos sejam para os mestres espirituais e que a gente esteja sempre junto e possa fortalecer essa conexão e amplificar a reverberação dessa misericórdia e desse conhecimento. Um grande abraço a todo mundo. Fico muito feliz mesmo que vocês estão aqui. Vai ter muita novidade em breve. Espero que com a misericórdia de Gurudeva e de Krishna, a chama continue acesa e a gente consiga iluminar o mundo inteiro. Um grande abraço a todo mundo. Vanchakalpa Tarubhyascha, Kirpa Sindhu Bhyaeva Cha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Agyanatimirandasya Gyana Gyanam Shalakaya Chakshuru Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vrindaya Tulasi Devaya Priyaya Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratedeve Satyavacaya Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Galadara Shri Nivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gurudev. Falou, galera.